ser humano pode carregar diversas características, tanto boas quanto ruins. De onde surgiram essas características? A preguiça é uma delas? A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! Trazemos, todos nós, dificuldades que são características do ser humano. A preguiça é uma delas. Conhecer as suas causas e consequências é muito importante, já que reflete num estado de alma. Afinal, a preguiça é do corpo ou da alma? De onde ela vem? Segundo a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela não tem causa única. Acompanhe a entrevista de hoje com Marcelo Collin, que falará sobre este tema, abordando as diversas causas da preguiça. Prestigie! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Confira agora a crônica da semana. Em conhecida passagem do Evangelho, Jesus foi recebido por Marta em sua casa. Ela possuía uma irmã chamada Maria, que se assentou aos pés de Jesus para lhe ouvir as palavras. Enquanto isso, Marta se desdobrava nas lides domésticas. Descontente com a situação, pediu que o mestre dissesse à irmã para ajudá-la. Este lhe respondeu que ela se ocupava de muitas coisas, quando apenas uma era necessária. Afirmou que Maria escolhera a melhor parte, a qual não lhe seria tirada. Parece evidente que a irmã sábia optara por colocar os interesses espirituais adiante dos materiais. Perante as exigências do mundo, é interessante ter essa lição em mente. As experiências reencarnatórias se sucedem ao longo dos milênios, a fim de que o aprendizado ocorra. Nesta vasta caminhada, vários erros são cometidos. A lei divina jamais pode ser burlada e rege o mundo com base em justiça e em misericórdia. É imperioso que todo mal feito seja reparado, mas a forma como a reparação ocorre depende da postura do aprendiz da vida. Mediante o serviço ativo no bem, ele pode anular os efeitos do mal que semeou no pretérito. Mas, se não amar e servir o suficiente, pode apenas colher os efeitos do infortúnio. Trata-se de uma escolha pessoal e intransferível. Equívocos do pretérito muitas vezes se resolvem na feição de dolorosas enfermidades. Ao renascer, o espírito traz em si as matrizes de doenças que lhe possibilitarão o necessário resgate. Contudo, essas doenças podem ou não eclodir. Mesmo quando eclodem, sua gravidade ou mesmo sua cura dependem da vida que se escolheu levar. Se optou por valorizar as questões espirituais e viver com compaixão, talvez a doença programada jamais se instaure. Afinal, o amor a cobrir a multidão de pecados representa uma das facetas da misericórdia divina. Assim, reflita sobre a sua vida. Você está escolhendo a melhor parte? Ou está apenas cuidando de ser mais rico e importante do que os outros? Gasta seu tempo em causas nobres, ampara os caídos, educa os ignorantes? Se você fosse um anjo, por suas opções anteriores, não mais viveria na terra. Assim, em seu passado, certamente há muitos equívocos que clamam por correção. Procure escolher a melhor parte, pois ela não lhe será tirada. Amar e servir são muito melhor do que sofrer. Abordamos hoje o tema preguiça com o entrevistado Marcelo Collin. Acompanhe! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. O tema de hoje é a preguiça. Para isso, recebemos em nosso estúdio nosso querido amigo
colaborador desse programa, Marcelo Collin. Marcelo é médico, atua na área de medicina de família, área importante atuação em toda a nossa comunidade. E escolheu um tema, né? Escolhemos um tema difícil, né, Marcelo? Preguiça. Quem não tem, né? Dá até preguiça de pensar na preguiça, né? Então, bom, eu tenho muita preguiça para muitas coisas. Para atividade física, às vezes para estudar, mas infelizmente tem que passar por cima. Aliás, felizmente, né? Então diga, Marcelo, fale um pouquinho sobre preguiça para nós. A ideia do assunto, né, o nosso eixo-chave para quem está em casa e queira dar uma lida, parte de um livro chamado Conflitos Existenciais, que é do espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Esse livro, Conflitos Existenciais, é muito curioso, assim, ele fala de várias dificuldades humanas e ele sempre didaticamente distribui o assunto pensando nas causas, nas consequências e no que fazer para tentar superar essas dificuldades. Então, diversos problemas emocionais e físicos estão lá. E na preguiça, a primeira avaliação que Joana faz é a respeito das causas, né? De onde que vem essa preguiça, afinal de contas? Porque como todo problema na nossa vida, e você também é médico, sabe disso, né? Quando a gente entende bem de onde está vindo, vai ficando muito mais fácil da gente entender o que precisa ser feito. Então, se uma pessoa vem e diz assim, estou com falta de ar. A falta de ar pode ser um monte de coisa, né? Pode vir de um monte de lugares. Agora, se eu entendo que essa falta de ar é por uma deficiência do coração, é muito diferente do que se ela for por uma deficiência do pulmão da pessoa, né? Ou se for algum outro problema metabólico ou por aí afora. Então, primeiro a gente tem que mergulhar mesmo e entender de onde vem a preguiça, afinal de contas. E é curioso que ela diz para nós que a preguiça não tem uma causa única. E é claro, né? A gente mesmo percebe que tem preguiça por motivos diferentes, assim, né? Não é a mesma preguiça que a gente sente. E ela aponta para nós 3 aspectos. Primeiro, preguiça que tem a ver com o cansaço mesmo. Segundo... Físico. Já nós vamos daí, você me ajuda a desenvolver. Segundo, preguiça que tem a ver com o egoísmo. Curioso esse, né? Um pouco mais difícil da gente entender. E o outro preguiça que tem a ver com frustrações e decepções na nossa vida. Então a gente tem esse olhar amplo da Joana de Ângeles que nos ajuda a tentar entender onde é que a gente se encaixa. Como é que a gente pode superar aquela nossa dificuldade. Então preguiça, primeiro, vale a pena fazer uma distinção, né? Porque preguiça é muito diferente de tristeza, por exemplo. Às vezes a pessoa está deprimida, está triste e não tem vontade de fazer as coisas, mas ela não está com preguiça. Né? Ela não tem vontade por outros motivos na vida dela. Às vezes a pessoa não consegue fazer as coisas porque ela é muito ansiosa, né? Ela fica pensando 10 coisas ao mesmo tempo, não consegue fazer nenhuma, ela não é preguiçosa, mas ela não consegue fazer. Preguiça é mesmo isso que Joana chama de lassidão. Assim, eu sei que eu precisava fazer, não consigo fazer. Né? Eu tenho vontade, eu sei que é importante para mim, mas eu não consigo fazer isso. É interessante observar que algumas pessoas que têm essa perda de energia podem ter algum problema físico mesmo, né? E precisam aprender a observar os sinais do seu corpo. Mas se for mesmo essa lassidão, essa falta de vontade, essa parece que falta de energia espiritual, ela tem que pensar por aí. Então a primeira hipótese que Joana de Ângeles trouxe para nós tem a ver com o cansaço do corpo mesmo. A gente cansa. E quando a gente cansa, a gente quer descansar. E às vezes a pessoa vai nessa de descansa e não vem energia para fazer de novo. Ela vai criando esse hábito de se colocar na inércia e depois falta energia para ela conseguir sair dessa inércia dela. Então ela diz, nós devemos disciplinar o nosso descanso também. Temos que cuidar com isso. Né? Os espíritos aí trazem para nós, né, na codificação espírita, uma informação interessante a respeito do trabalho. Né? Que a gente deve trabalhar, mas que tem um limite para o nosso trabalho mesmo. O limite do trabalho é o limite das forças. E é justo que a gente repouse quando a gente alcança o limite das nossas forças. Agora, um repouso, quando a gente já repôs as nossas forças, pode abrir as portas a se tornar um hábito, um vício. E daí vai começando a faltar essa gasolina, vai começando a faltar essa energia. Quando eu não ponho em movimento, aquilo vai enferrujando dentro de mim. A minha própria vontade pode ir passando por isso. Cansaço já passou. Já não é mais cansaço. Já não é mais cansaço. Já se torna uma inabilidade em se levantar depois daquele descanso, né?
É como se a gente ficasse estagnado mesmo, né? Anquilosado. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um ombro que está doendo, né? Se a gente deixa aquele ombro parado muito tempo, o que acontece com ele? Congela. Congela. E daí eu vou querer mexer? Não consigo E mais. dói quando começa a mexer. Ele se acostuma a ficar daquele jeito. Não quer. Então, a preguiça é um congelamento da alma que se entregou àquela lassidão, né? Que foi deixando aquele tempo passar. E daí, para conseguir pôr em movimento de novo, tem que ir muito aos pouquinhos, né? Fazer esse esforço. Deixa eu tentar adivinhar. E aí a pessoa se acomoda, acha que está tudo bem e o egoísmo aflora. Aí nós temos um outro aspecto curioso, né? Porque essa acomodação da pessoa, né, que não está fazendo nada, depois a gente pode falar um pouquinho até dessas consequências, ela vai levar a pessoa a achar que ela não vale nada, né? Que ela não faz nada, ela vai pensar que ela não vale nada. E ela pensando que não vale nada, vai minando a sua própria autoestima. Mas você falou do egoísmo, né, que eu tinha dito antes mesmo. Então, Joana de Anjos diz que aquelas pessoas que só trabalham para si, uma hora não tem mais vontade de trabalhar. E daí ela começa a ficar preguiçosa, porque ela só fazia as coisas para satisfazer os seus próprios interesses. E chega um momento que isso não fica mais interessante. Isso existe por um determinado tempo na vida das pessoas. Mas tem uma hora que isso não faz mais sentido, e daí a gente não tem mais vontade de trabalhar só para a gente. Então o egoísta, aquele que só pensa em si, ele vai se tornar um preguiçoso em algum momento, porque esse gás dele de trabalhar só para ter as coisas para si, só para ter o próprio destaque, só para se mostrar, uma hora acaba. É muito curioso, né, ver como as mulheres, quando se tornam mães, começam a ter uma energia que ela não sabe de onde saía. Se ela olhasse, né, a situação dela tempos atrás, ela dizia, eu não ia dar conta, imagina que eu ia dar conta de ficar levantando de madrugada, fazendo uma madeira, trocando fralda e mantendo ainda todas as minhas outras atividades, né? É o grande medo das grávidas, todas se queixam disso, né? E de repente, quando o nenenzinho nasce, pronto. Né? Não que seja fácil, claro. Que seja fácil, é uma adaptação que toma um determinado tempo. Mas a energia vem? Trabalhar pelo outro dá uma energia diferente, né? A gente não está fazendo só pela gente, né? A gente vê que aquele que enxerga significado naquilo que faz, aquele que vê que faz uma diferença não só para si, mas para o outro, ele sempre tem energia para continuar agindo. Mas quando ele começa a pensar, mas por que eu faço isso? Que diferença isso está fazendo? Daí começa a não ter mais energia, não começa a ter mais vontade para fazer e vai se tornando, essa preguiça vai começando a tomar conta, não quero mais, não quero continuar. Daí ele de manhã acorda e diz, sair da cama para quê? Né? Abre o olho, meio cantinho do olho assim e não dá vontade, aquela preguiça toma conta mesmo, porque ele não vê no fundo um sentido para fazer esse esforço, para sair da cama, para sair da inércia mais. Então a preguiça pode vir porque nós estávamos atendendo apenas aos nossos interesses pessoais. E esses não servem como gasolina há muito tempo para a gente continuar andando. Marcelo, eu gostaria de continuar nas consequências da preguiça, mas nós vamos aguardar só um pouquinho, vamos para um breve intervalo e já retornamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a segunda parte da entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco da entrevista. A Vida em Foco traz hoje o tema preguiça, causas e consequências. Acompanhe! Estamos novamente com o nosso querido Marcelo falando sobre preguiça. Marcelo, antes do intervalo, a gente falou sobre... já estávamos no tema, na parte das consequências. Então, a primeira parte que falamos sobre o cansaço físico, que poderia levar, né, a preguiça, né, se tornar um hábito. A segunda parte, então, falamos sobre o egoísmo, né? E a terceira, que eu te pergunto agora, né? Qual que é o terceiro item em relação à preguiça que temos que ficar alerta? Então, diante dessa sistematização da Joana de Anjos, a preguiça pode vir também de decepções, frustrações. Quando a gente tenta uma coisa que não dá certo, não dá o resultado esperado, se a gente não tem um mínimo de preparação psicológica para lidar com a frustração, a gente vai cada vez mais evitando agir. Então você faz uma coisa, às vezes de boa vontade, o outro recebe mal. Às vezes crente que ia conseguir um bom resultado e não sai do jeito que você gostaria,
E se a gente não aprende a lidar com essas não alcançares dos resultados nossos, né? Com essas nossas incompetências, por assim dizer, porque ninguém é competente em tudo que faz, né? Até que aprenda a fazer bem, a gente vai ficando preguiçoso, vai não tendo mais vontade. Eu não quero fazer porque eu tenho medo do fracasso. E é claro que nossa sociedade tem cultivado aí, né, uma geração de pessoas que não sabem lidar nem com o sucesso, porque o sucesso lhe sobe a cabeça e eles se perdem, muito menos com o fracasso, que daí eles se acabam e não querem continuar. Então é tão importante, né, a gente aprender a lidar com isso um pouquinho melhor, se nós não fomos treinados, nos treinarmos e ajudarmos as gerações vindouras, né, os nossos filhos, sobrinhos, as pessoas que convivem conosco, aprender a lidar um pouquinho melhor com o fracasso, quando as coisas não dão certo do jeito que a gente esperava. Então não é motivo para a gente desistir e nunca mais querer fazer, né? O fracasso mostra um jeito que não é um jeito bom de fazer, né? Então, fracasso, mecanismo de preguiça. O fracasso dá para usar essa sentença. Vai acumulando e a minha preguiça hoje pode ter a ver com os meus fracassos anteriores, que foram minando a minha coragem e a minha energia para empreender. E daí eu me torno um preguiçoso, uma pessoa que fico fechado dentro de mim mesmo, né? E não quero mais fazer novas tentativas para fora. E daí todo mundo, mas que preguiça, vamos lá, se anime. Não é assim, se anime de uma hora para outra. Se eu não consigo entrar na raiz daquele meu sofrimento, na raiz dessa minha necessidade que está me levando a ficar ali preso naquele quadro, eu não consigo mudar. Não consigo fazer uma construção para uma realidade diferente. Primeiro que não é rápido, não é de uma hora para outra que a pessoa fica assim. Então não é de uma hora para outra que ela vai mudar esse jeito de ser. Então eu tenho que estar muito consciente do meu caminho para que eu persista nele e aguarde que os resultados possam chegar. Porque a preguiça não é só uma questão pessoal. A consequência da preguiça não é assim, só que a pessoa vai ficar lá no cantinho dela. A preguiça é altamente destrutiva para a personalidade de uma pessoa. Primeiro que a pessoa que não está conseguindo realizar, mina sua autoestima. Nós tínhamos comentado um pouquinho disso no bloco anterior, né? Uhum. Porque se eu não tenho nenhuma produção, não tem onde eu me sentir bem comigo mesmo, né? Se eu não tento fazer uma diferença, se eu não faço esforços para tornar a minha vida, a vida das pessoas que andam comigo melhor, como é que eu vou sentir que eu sou uma pessoa boa mesmo? Então, apesar de muitas vezes a gente não conseguir fazer grandes mudanças, a gente saber que está empenhando as nossas energias e os nossos melhores esforços nesse sentido, já é capaz de dar um novo ânimo para a gente agir. Então, não, eu estou lá, sem produzir, preguiçoso, né, acabrunhado, e daí eu não me sinto bem comigo mesmo, minha autoestima vai para o buraco, começa a me isolar da sociedade. Não quero estar junto das outras pessoas, tenho vergonha de mim mesmo, porque eu sei das coisas que eu não faço. E Joana de Ângeles vai dizendo que o preguiçoso vai construindo alguns mecanismos que fazem com que ele fique naquela preguiça. Um dos mais importantes vai ser assim, você fala que eu posso mudar, mas é que você não entende como eu sou dentro. Então a pessoa congela naquela situação, né? Porque ninguém pode me ajudar. E no fundo, de fato, ninguém de fora pode ajudar ela. O que torna ainda mais difícil, porque se eu tivesse como ir lá e sacar uma pessoa da preguiça e fazer ela andar, talvez eu usasse desse artifício, mas não tem como. Esse mecanismo me lembra um pouquinho dos transtornos depressivos também, né? Lembra um pouquinho a forma, mas não me entende, né? Naturalmente, não consegue, o preguiçoso pode ir deprimindo o seu humor. Seguramente, até porque a frustração leva não isso. vai fazendo e não vai tendo... O não humor tem vai pegando esse tom. Né? Vamos pensar, por exemplo, a depressão mais do ponto de vista do sentimento, né? O sentimento depressivo, esse sentimento de melancolia, de menos-valia, típico da pessoa que está depressiva, é um sentimento que advém do pensamento de eu não valho nada. Claro. Que é natural para o preguiçoso pensar assim. Ele pensa assim e começa a se sentir conforme o seu pensamento. Bem, embora não temos muito tempo, mas eu imagino que a Joana de Ângeles falou um pouquinho sobre a terapia para isso, né? Terapia. E aí? Temos 1 minutinho e meio. Sim, o Espiritismo ajuda a gente a pensar um pouco sobre isso. Primeiro entendendo que a preguiça é da alma. Preguiça não é um problema do corpo. Preguiçoso, né, tem até uma esperança, assim, que seja, se de repente tem um hipotiroidismo, de repente, né, é o meu sono. Não. Preguiçoso tem uma dificuldade que ele precisa trabalhar dentro dele.
Pessoa que tem hipotireoidismo grave tem uma doença, mas é fácil de identificar, não é a preguiça o principal sintoma. Até porque de existem hipotireoidismo, sintomas né? físicos fáceis de ser muito mais exuberantes, né? Mas enfim, a pessoa que está com a preguiça precisa primeiro entender que isso é um problema dela espírito, não do corpo que ela está vestindo, né? E a partir daí fazer um programa que começa com pequenas realizações. Isso ela trabalha nesse livro e trabalha num outro livro chamado Triunfo Pessoal. Aprender a se alegrar com pequenas vitórias. Então não adianta assim, eu estou nesse meu marasmo e de repente eu quero, nossa, agora eu vou mudar o mundo, então vou começar a abrir uma instituição, começar um grande... Não, comece com pequenas atitudes. Vá colhendo os pequenos resultados e percebendo a alegria de ser útil a outro. Lembra que o egoísmo estava muito junto também disso, né? A alegria de poder fazer um bem a uma outra pessoa. Trabalhar a mente. Ela diz assim, a mente existe para pensar mesmo. E às vezes o preguiçoso fica com preguiça até de pensar, né? E daí fica se distraindo muito. Não, nada de se distrair. Concentra e vai trabalhando esse pensamento em fazer alguma coisa, leituras edificantes, né? Vá aprender coisas novas que você possa desempenhar adiante. Use da prece e da oração, porque existem espíritos que se aproximam dos preguiçosos, espíritos diferentes, né? Vão se apresentar quando a gente quiser mudar esse nosso estado mental e vão nos ajudar a seguir adiante. No Centro Espírita existe, por exemplo, o passe, a terapia da bioenergia, né? Também ajuda a ir superando essas dificuldades e assim, a passo e passo, paulatinamente, construir um projeto de vida novo. Esse deve ser o nosso trabalho para tentar deixar no nosso passado essa nossa preguiça. Pequenos passos, muita persistência, trabalhando estrategicamente, pensando nos passos e aceitando a ajuda que se apresente no nosso caminho. Acho que esse nos dá os pontos essenciais para superarmos a preguiça. Marcelo, antes de encerrarmos só, eu queria pedir só para você repetir o nome do livro, a autora e uma dica só de como a gente pode comprar esses livros que são tão importantes. Então, o livro Conflitos Existenciais, do Espírito Joana de Ângeles, o médium chama-se Divaldo Franco. Né? Pode ser adquirido em livraria em centros espíritas, a maioria deles, na livraria Mundo Espírita, que fica lá na Boca Maldita, no comecinho da Alameda Cabral, ou pela internet. Tem o site da livraria Mundo Espírita, também entrega na casa da pessoa, então vocês podem adquirir por ali esse livro para poder ler. Muito obrigado. E você, fica conosco, o programa ainda segue. Eu lembro que nós temos um site, avidaemfoco.com.br. Lá você pode assistir todas as outras edições. O Marcelo participou de várias delas. Você também pode contribuir com o nosso programa através do nosso e-mail, contato@vidaemfoco.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau! Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. É verdade que Allan Kardec criou a palavra Espiritismo? Onde está a prova disso? É verdade. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no item 98, numa nota, ao comentar sobre a criação de um termo pelos próprios espíritos, que fazem referência a, por exemplo, a expressão fluido perispirítico, Allan Kardec, ao comentar este uso pelos espíritos desta palavra, ele faz então uma nota explicando que, da mesma forma que os espíritos criam às vezes palavras para expressar o seu pensamento, ele também havia criado 3 termos: espírito, espiritismo e perispírito, já que não existiam no original francês estes termos para designar aquilo que ele estava propondo. Então, a palavra espiritismo em francês não existia para designar uma doutrina como aquela que ele estava propondo em O Livro dos Espíritos. Então, lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 1, Allan Kardec usa a palavra espiritismo para designar a doutrina que estava sendo apresentada no Livro dos Espíritos. E aí, no Livro dos Médiuns, nesse item 98, numa nota, ele deixa claro e explicitamente que ele criou esta palavra espiritismo. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Você escolhe. Tem um homem o livre-arbítrio de seus atos?
Essa é a questão número de 843 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Pois que o homem tem a capacidade de pensar, tem a de agir. Sem isso, seria uma máquina. É importante essa reflexão feita pelos espíritos, posto que somos habitualmente aqueles que nos desoneramos das nossas responsabilidades, não assumindo o nosso livre-arbítrio, ou seja, as nossas escolhas. Costumamos terceirizar quando as coisas não vão bem, culpando os outros pelo que nos acontece. E reivindicamos para nós mesmos, quando as coisas dão certo, de que as escolhas foram nossas. É lógico que o corpo interfere no livre-arbítrio, os hormônios, cólicas menstruais, alguém que esteja com fome, alguém que comeu muito, isso interfere na nossa capacidade de fazer escolha. É natural que os fatores sociais igualmente interfiram na nossa capacidade de decidir. Do mesmo jeito que os aspectos espirituais, interferências espirituais, também podem nos influenciar nesta ou naquela movimentação, fazendo opções neste ou naquele sentido. Todavia, efetivamente, somos os herdeiros de nós mesmos. Somos o protagonista da nossa própria história. Porque o corpo que nos influencia nos pertence, somos nós quem o geramos. Somos nós quem o construímos, seja à luz da reencarnação, trazendo com limitações, com alterações químicas, com alterações nos seus humores, ou a forma como nos comportamos, escolhendo na ingestão ou não de alimentos ou de substâncias que não fazem parte da nossa economia física, como também somos nós quem escolhemos nos inserir num organismo social. Nós escolhemos renascer neste ou naquele país, nesta ou naquela família, e somos nós quem sintonizamos com os espíritos e sofremos a influência deles. Assim, somos nós quem escolhemos. Escolhemos até não escolher. O fato, no entanto, é curioso porque muitas das nossas escolhas não são conscientes. Elas são inconscientes. A gente deseja uma coisa e faz outra. A gente quer uma coisa e procede de outro jeito. E nós procuramos não nos responsabilizar quando isso acontece. Até porque o nosso inconsciente, por assim dizer, guia-nos, na maioria das vezes, à revelia do nosso consciente. Nós não damos conta, às vezes, de manter lucidez e fazermos uma escolha e sustentá-la. Há uma subversão interna. Mas, ainda assim, eu quero dizer a você que o nosso inconsciente é nosso. Essas vontades internas que surgem, que emergem, elas emergem porque elas foram construídas por nós. E se elas conflitam com outras vontades que estão aqui no nível mais superficial da nossa consciência, essa confusão, ela nos pertence. Portanto, essa multiplicidade de forças que nos envolvem e que fazem agirmos desta ou daquele jeito, consciente ou inconscientemente, ainda assim traduzem de que nós temos o livre-arbítrio e de que nós somos os responsáveis por aquilo que escolhemos, por aquilo que fazemos. Tinha razão Jesus quando dizia a cada um segundo as suas obras. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e a melhorar o programa. Por isso, se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@avidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!